Amém, queridos? Graças a Deus. Muito bom esse momento, que você pode se levantar, abraçar a pessoa do seu lado, e que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. Eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos, aqui em Lucas, no capítulo 7. Quem trouxe a Bíblia, abra, por favor, em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o versículo 9. E é muito bom nós estarmos aqui. Eu queria que você agora olhasse para a pessoa do seu lado, e que você desse aí sentado mesmo, falasse para ela, meu irmão, muito bom estar aqui com você, que o Espírito Santo de Deus possa fazer algo novo na sua vida, nesse dia, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós temos compartilhado a palavra do Senhor sobre os milagres de Jesus, e é muito importante, queridos, a fé que o Senhor tem nos ensinado é uma fé prática, amém? O Senhor tem nos ensinado a ter uma fé prática. Nós temos aprendido em Deus que nós não devemos ser religiosos, mas pelo contrário, nós devemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, amém? Quantos querem ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, Você pode poder dizer, falar, Senhor, eu sou uma pessoa segundo o seu coração, amém? Queridos, é muito importante porque nós vemos que a Bíblia deu testemunho sobre Davi, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós encontramos na palavra de Deus registros de erros, falhas de Davi. Davi teve seus erros, Davi teve suas falhas, Davi não foi um homem perfeito, mas a palavra de Deus não omitiu nenhum de seus erros. A palavra de Deus, queridos, ela é tão real, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, que ela não omite os nossos erros, amém? A palavra de Deus nunca omitiu o erro de nenhum dos profetas, nenhum dos reis de Israel, porque a palavra de Deus sabe que além dos nossos erros, além das nossas falhas, nós somos imperfeitos, mas se eu e você tivermos uma atitude, um coração voltado para buscar a Deus, um coração voltado para as coisas de Deus, o Senhor nos ouve de qualquer maneira. A palavra do Senhor sabe que independente das nossas falhas, nós somos agraciados pelo sangue de Jesus e pela graça do Senhor. E por isso que a palavra do Senhor fala que pela graça sois salvos. Quem pode repetir comigo esse verso? Pela graça sois salvos, medida da fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, amém? Queridos, mas é importante isso, que pela graça nós somos salvos. Você pode olhar para a pessoa do seu lado agora e falar, meu irmão, pela graça você foi salvo em Jesus. Pela graça você tem acesso a Deus. Porque se fosse pelo nosso merecimento, se fosse pelas nossas atitudes, jamais nós conseguiríamos agradar a Deus. Mas a graça do Senhor nos alcançou, amém? Por isso nós estamos aqui nessa noite. E nós estamos muito alegres com aquilo que o Senhor tem feito. Nós temos uma expectativa muito grande no nosso coração, com tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor tem feito nas famílias aqui da FAB, que o Senhor tem feito nos jovens, nas crianças. O Senhor tem feito algo maravilhoso, queridos. E a cada dia nós temos visto o Senhor fazendo milagres no nosso meio. E nós cremos que o Senhor vai fazer mais milagres ainda, amém? Ver os milagres de Jesus na Bíblia não é simplesmente para me ter uma leitura histórica, mas a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E à medida que você ouve a ministração da palavra, à medida que você louva, à medida que você ministra ao Senhor nos cânticos que foram ministrados aqui nessa noite, a palavra do Senhor fala que a fé começa a ser gerada no seu coração, amém? A fé começa a ser gerada no seu coração, e através da fé, a primeira coisa que nós fazemos, queridos, é agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé, ninguém agrada a Deus. O primeiro momento, então, que é importante da fé ser gerada no nosso coração, porque através da fé, é o único mecanismo que nós temos de agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus com o nosso comportamento. A Bíblia fala que pela natureza, na nossa natureza nós somos maus, em geral nós somos egoístas, mesmo às vezes na família ou num relacionamento nós somos egoístas, mas a palavra do Senhor fala que nós podemos agradar a Deus com a nossa fé, com a fé no Filho de Deus, na fé em Jesus, amém? E aqui nada mais é do que a reunião de pessoas que têm fé em Jesus. Nós estamos aqui não por um agrupamento social, nós não temos um clube social aqui. Na verdade, nós temos aqui um grupo de pessoas que acreditam que Jesus é o Filho de Deus,
que Jesus morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que Jesus deu sua vida para que você tivesse vida e vida com abundância? Levanta sua mão e fala assim: eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida abundante, porque Jesus me concedeu essa vida, amém? Queridos, isso é o nosso objetivo, isso aqui é a nossa fé, isso é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui então num grupo social, nós não estamos aqui porque o pastor é muito bom, fala bem, não, pelo contrário, mas nós estamos aqui porque nós temos um objetivo comum, e como igreja, professar o nome de Jesus, amém? Que Jesus é o Salvador e o Senhor das nossas vidas, e por isso nós cremos nele, e por isso o Espírito Santo habita dentro de nós. E à medida que o Espírito Santo habita de nós, nós podemos enfrentar qualquer desafio, qualquer problema, tudo aquilo que nós temos dificuldade na vida, nós conseguimos enfrentar e superar, muitas vezes não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus nos possibilita, de superar os nossos obstáculos, porque o Espírito Santo do Deus vivo habita em nós, amém? E nesses dias nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus, e é importante você entender o que eu posso aprender com isso, o que esse trecho da palavra de Deus pode me ensinar. E eu queria que você tivesse os olhos bem abertos agora, os olhos espirituais, e seus ouvidos atentos, para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você hoje, amém? Coloca a sua mão sobre a palavra de Deus, ou sobre o seu celular, agora tem os irmãos mais moderninhos, né, que usam o celular, amém? Coloca a sua mão sobre o seu celular, que estiver lendo pelo celular, ou sobre a Bíblia, e eu gostaria que nós orássemos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, ó Pai, espirituais, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir o que Teu Espírito tem para dizer. Pai, a Tua palavra diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, e que nessa noite nós possamos ouvir o que Teu Espírito tem para dizer para nós, em nome de Jesus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Queridos, é muito importante aqui. A palavra do Senhor fala que existia um centurião, e o centurião aqui era um romano, e na época de Jesus o Império Romano dominava ali toda aquela região. E aquele homem então era centurião porque ele era um chefe de 100 homens ali, ele tinha 100 soldados sob o seu comando, e um centurião era uma pessoa de muito respeito no reinado romano, né, no Império Romano. O centurião então ele era uma pessoa de autoridade, era uma pessoa que comandava ali mais 100 homens ali do Império Romano. Então ele tinha uma força bélica nas suas mãos, ele tinha ali a autoridade do próprio Império Romano, estava investido nele. Queridos, aquele homem, aquela autoridade que representava o imperador, né, o imperador romano ali naquela região, às vezes ele era mais importante do que um rei da região, porque ali representava o próprio império. Mas a palavra do Senhor fala que um servo daquele centurião, daquele homem que servia ali ao imperador, a César, que aquele homem então, ele ouviu falar que Jesus de Nazaré, ele curava, ele ouviu falar que Jesus fazia milagres, ele ouviu falar que Jesus era o Filho de Deus, ele ouviu falar que Jesus curava os enfermos, ele ouviu falar que Jesus ressuscitava os mortos,
Ele ouviu falar que Jesus fazia milagres, que ele multiplicava o pão, que ele multiplicava o peixe. Ele ouviu dizer que Jesus transformara a água em vinho. E aquele homem, então, mesmo não sendo fiel a Deus, aquele homem mesmo não sendo servo de Deus, não sendo um religioso, ele ouviu falar de Jesus. E a Bíblia fala que então fé surgiu no coração daquele homem. E aquele homem então mandou solicitar, pediu a Jesus, então pediu ali que os judeus, que os sacerdotes, que os religiosos da época, aquele homem recorreu e falou: olha, vocês conhecem Jesus? Vocês conhecem esse Filho de Deus? E aquele homem recorreu então aos religiosos. Mas é interessante aqui porque os religiosos não tinham comunhão com Jesus. Os religiosos não conheciam a Deus. Os religiosos não conheciam o Filho de Deus, não conheciam a natureza de Deus. Queridos, mas independente disso, aquele homem, ele rogou pelo seu servo, ele rogou pelo seu amigo. Uma coisa que nós aprendemos aqui é justamente isso, que muitas vezes nós não temos essa disciplina, muitas vezes nós não temos essa iniciativa que esse homem tem, de orar por questões que estão sob a nossa influência, de orar pelos nossos amigos, de orar pelos nossos familiares. Muitas vezes nós temos uma dificuldade na família ou em pessoas que estão sob o nosso comando, e às vezes sob a nossa influência, sob o nosso raio de relacionamento, mas às vezes nós não temos aquele hábito de orar por essa pessoa. Às vezes nós achamos que é normal, às vezes nós achamos que Deus vai fazer de algum jeito. Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que nós como igreja temos que aprender a fazer, é que nós temos que interceder sim, pelas pessoas que Deus tem colocado do nosso lado, amém? Das pessoas que Deus tem colocado ao nosso favor, as pessoas que Deus tem colocado perto de nós, sejam eles membros da família, sejam amigos, vizinhos, ou sejam eles colegas de trabalho, sejam eles colaboradores, chefes, clientes também. Essa semana nós tivemos uma experiência espiritual muito interessante. Queridos, porque nós cremos e que realmente maldição não vem sobre os filhos de Deus. Aquela pessoa que é remida, cheia do Espírito Santo, aquela pessoa que é lavada pelo sangue de Jesus, a palavra do Senhor fala que não existe maldição, amém? Não existe maldição que pega no crente, né? No servo de Deus, não crente que dá sentido religioso, né? Quer ser crente ou ser qualquer coisa, não tem nada a ver. Mas o que a palavra do Senhor fala é que a maldição, ela não alcança os filhos de Deus. A maldição, ela não alcança aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, amém? A Bíblia fala que aquele que é remido pelo sangue, ele é protegido, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro dele. E por isso que a Bíblia fala que não há mais condenação para os filhos de Deus, não há mais como Satanás lançar nada sobre os filhos de Deus. Mas algo que nós aprendemos em Deus e vimos de maneira prática, que muitas vezes o diabo ele não pode tocar nas nossas vidas, mas ele pode tocar em alguém que está perto de nós. Ele pode trazer uma confusão na cabeça de um cliente, ele pode trazer uma confusão na cabeça de um colaborador, ele pode trazer algo na vida de pessoas que não temem a Deus, que estão no nosso ciclo de relacionamento, amém? Isso nós temos aprendido de Deus nesses dias de maneira prática, queridos. Mas é interessante quando o Senhor nos deu discernimento sobre isso, num caso concreto. Nós começamos a orar por um cliente, nós começamos a orar pela vida dele, queridos, de maneira extraordinária. Deus fez algo extraordinário na vida daquele homem, amém? Queridos, e por isso que é muito importante nós aprendermos isso, que é importante como o centurião fez, de nós termos esse hábito de orar pelos nossos clientes, orar pelos nossos vizinhos, nossos colegas, nossos familiares, amém? Então, queridos, o Senhor tem te colocado aqui, por isso que a Bíblia fala que você é sacerdócio real, você foi chamado para ser sacerdote. Nós cremos que o sacerdote não é só o pastor da igreja, amém? Nós cremos que os sacerdotes são todos nós somos chamados para sermos sacerdotes em Deus, amém? Você tem realmente a unção do Senhor para orar pelas pessoas, para interceder pelas pessoas que estão no seu raio de influência, e por isso, queridos, é fundamental que você tenha discernimento disso. E aqui a palavra do Senhor nos ensina que aquele homem, aquele centurião, ele orou pelo seu servo. E algo que é muito importante também, que aqueles homens que ele recorreu, eles foram até Jesus. Queridos, e é importante que os religiosos não conheciam o coração de Deus. Por quê? Porque eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, faz um milagre na vida daquele homem, porque aquele homem merece. Aquele homem é muito bom. E aquele homem, ele construiu a sinagoga. Queridos, aqueles homens não conheciam o favor de Deus e não conheciam a graça de Deus.
Porque o Senhor Deus, Ele não move pelo nosso merecimento, amém? Deus não move por aquilo que nós merecemos, que se fosse assim, nós estaríamos perdidos. A palavra do Senhor fala lá em Isaías que a nossa retidão, a nossa bondade, ela é como trapos de imundície diante de Deus. Então, queridos, o Senhor sabendo disso, Deus não é movido pelas nossas ações, Deus não é movido pelo que a gente faz de bom, e às vezes a religião nos ensina isso, e tem gente que acha, agora Deus está bom comigo, nessa semana Deus está bonzinho comigo porque eu fui na igreja, essa semana agora Deus não está bem comigo porque eu matei o culto, né? Mas lembrando que matar o culto mais de 3 vezes, né, sem justificativa, né, trombeta tocar, o problema é sério, viu? Vocês me ligam rápido, tá certo? Qualquer barulho parecido, amém? Para mim orar por vocês. É sério, né? Por isso tem irmãos que foi 3, vem, que é para dar uma calibrada no ponto, tá certo? Mas brincadeiras aqui, queridos, mas é importante entender o seguinte, que nós não merecemos o favor de Deus, amém? E Deus, Ele nos abençoa pela sua graça. Deus nos abençoa porque Jesus pagou o preço. O Senhor nos abençoa porque Ele nos ama. A palavra do Senhor fala que Ele nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que Ele nos amou quando nós estávamos de costa para Deus. Por isso, queridos, a Bíblia fala que o amor de Jesus nos constrange. E aqueles homens, quando chegaram para Jesus e falaram: Jesus, cura porque Ele merece. Eles não conheciam o Deus a que Ele estava orando, amém? E é importante nós entendermos aqui, queridos, que mesmo sem merecer, Ele nos ama, amém? Quem pode levantar a sua mão e falar: Senhor me ama, eu sou amado de Deus, eu sou amado do Pai? Queridos, e por isso que a palavra fala que esse amor nos constrange, porque mesmo sem merecer, mesmo sendo egoístas, mesmo sendo maus, Ele nos ama, amém? E nada pode mudar isso, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Você pode levantar comigo e profetizar isso e falar assim: nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, é importante aprendermos com a palavra, porque aqui aquele centurião, à medida que ele ficou sabendo, que os judeus foram lá conversar com Jesus, ele mandou um servo correndo, fala: Jesus, eu te peço que o Senhor envie apenas uma palavra, porque eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Aquele homem, ele se colocou no seu lugar. Aquele homem, ele teve discernimento de quem ele era, que ele era um pecador, que ele não merecia o favor de Deus. Aquele homem se colocou no seu lugar ao falar para Jesus: Jesus, eu não sou digno de nem chegar perto do Senhor, por isso que eu não fui. Eu não fui porque eu sou um centurião, eu não fui porque eu sou uma autoridade. Zaqueu foi falar com Jesus à noite, porque não queria que ninguém visse ele. Mas aquele homem não. Aquele homem não foi ter com Jesus porque ele sabia que ele não tinha condições de chegar diante do Filho de Deus. Aquele homem se reconheceu no seu lugar de pecador. Queridos, e depois o homem reconheceu a sua posição. Aquele homem reconheceu também a autoridade que havia em Jesus, amém? Que Jesus, queridos, a palavra do Senhor fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E ali, queridos, é importante que aquele homem, ele teve discernimento disso. O Espírito Santo falou àquele homem, e por isso que ele chamou ali e mandou alguém falar: Jesus, manda uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho também soldados ao meu comando, e quando eu digo vai, aquele homem vai, quando eu digo vem, ele vem, e eu sei que se o Senhor enviar uma palavra, o meu servo vai ser curado, amém, queridos? Porque aquele homem reconheceu a autoridade que havia em Jesus. E nós, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, temos que reconhecer a autoridade que há no Filho de Deus. Nós temos que reconhecer a autoridade que há no nome de Jesus, amém? Aquele homem não era da fé, aquele homem não tinha conhecido a Deus ainda, mas ele reconheceu que em Jesus havia autoridade. E por isso, queridos, é importante que nós como igreja, nós entendermos isso, e que o Espírito Santo gere essa fé no nosso coração, que nós tenhamos esse discernimento, que no nome do Senhor Jesus, há toda autoridade, no céu e na terra, e que se Ele enviar uma palavra, aquilo que Ele disser vai acontecer, amém? Aquilo que Jesus liberar a palavra, aquela palavra que foi liberada na sua vida, queridos, vai acontecer em nome de Jesus, amém, queridos? E é por isso que é importante nós entendermos isso e pedir ao Espírito Santo que essa fé brote no nosso coração, porque é apenas uma palavra,
apenas uma palavra do Filho de Deus pode mudar qualquer situação. E ali naquele momento Jesus olhou para as pessoas que estavam em volta dele e falou: olha, nem em Israel, nem no meio da igreja da época, nem no meio daquelas pessoas que diziam professar a Deus, né, eu vi tamanha fé. Queridos, e outra coisa que nós temos que aprender é isso, que não é o fato de nós sermos religiosos. Às vezes nós nos achamos melhor do que os outros, né? Fala, eu sou melhor porque eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas na verdade nós temos que aprender isso, que às vezes uma pessoa que não é da fé, às vezes uma pessoa que não tem tipo de religioso, é uma pessoa que crê no Filho de Deus, é uma pessoa que crê realmente na manifestação do poder do Espírito Santo na vida dele, amém? E por isso às vezes Deus faz milagre na vida de uma pessoa e não faz na outra. E por isso, queridos, nós temos que entender isso. E nessa noite eu queria desafiar você.